É uma área pequena ainda no Brasil, psicologia da religião, né? O que normalmente, como é que funciona os estudos? No seu caso foi um estudo experimental, você chamou os participantes, passou um questionário. Então é uma área que se ocupa de entender a relação entre a nossa relação com espiritualidade, com religiosidade e a ausência dela? Exato. A psicologia da religião visa compreender vários aspectos da experiência religiosa e da falta dessa experiência religiosa também, incluindo o ateísmo, por um prisma científico. A religiosidade, o comportamento religioso é tão natural quanto fazer atividade física, quanto ter um hobby ou a arte. É comportamento humano. Então não está num reino daquilo que não é quantificável, do que não é testável. Então a gente pode fazer vários tipos de estudo, incluindo estudos experimentais, como você mencionou, esses estudos de survey, correlacionais. A minha pesquisa no doutorado foi observacional, correlacional. Então, a gente utilizou vários questionários para levantar sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, sentido de vida, felicidade, bem como o nível de religiosidade e de crença em seres espirituais dos participantes. E foi uma pesquisa online, a gente conseguiu avaliar quase 2.000 pessoas, Legal, uma galerinha boa. Legal. Daí a gente coloca os itens lá para a gente ver como é que as pessoas pensam sobre esses assuntos. Eu até desenvolvi uma escala no doutorado, que é a escala de crença em seres espirituais. Basicamente, a gente mediu a fé das pessoas, o quão forte é a confiança delas de que existem seres espirituais, como Deus, demônios, anjos, espíritos. A gente botou lá afirmações sobre a existência desses seres, do tipo, fomos criados por um ser espiritual, após a morte viveremos como seres espirituais, alguns seres espirituais nos atormentam, somos abençoados por um ser espiritual. De uma forma bem genérica, de forma que católicos, umbandistas, todo mundo pudesse participar, ateus, agnósticos, para a gente testar a hipótese de que quanto mais fé, melhor saúde mental. Essa é a hipótese, digamos assim, mais forte na literatura. Só que os achados não foram assim tão consistentes. Como é que foi? O que você encontrou? O que acontece? A princípio, num dos nossos modelos, a gente até encontrou uma correlação positiva entre mais crença em seres espirituais e melhor saúde mental. Digamos, num estágio inicial do modelo, isso se corroborou. Só que quando a gente colocou envolvimento religioso no modelo, ou seja, em que medida as pessoas vão à igreja, fazem orações na sua casa, um estudo bíblico e assim por diante, o efeito da crença desapareceu. Então foi um dado muito interessante, Eslin, que corrobora outros achados que a gente tem visto na literatura, que tentaram controlar essas duas variáveis, de que a parte cognitiva, a crença, parece importar menos para a saúde mental do que a parte comportamental e, mais especificamente, social da religião. Então, tem alguns estudos mostrando que a integração social, o quanto você está integrado a um grupo, é o que mais importa para a sua saúde mental, mais do que em que você acredita. Entendi. Seria quase como se fosse o efeito colateral da crença, que é ir aos lugares e ter as pessoas te amparando e ter um grupo, é o que de fato tem o benefício. Exato. No meu estudo específico, então, a gente tentou controlar isso aí. Poxa, crença se correlaciona, tem autores encontrando isso. Mas será que não é por conta do envolvimento religioso que tem o suporte social que você recebe da igreja? De repente eu estou numa adversidade e eu tenho um parceiro, um par ali para poder me abrir, um pastor para me aconselhar, um médium. Um olhar de não julgamento. Um olhar de não julgamento. Importante. Exato, esse acolhimento, a gente se sentir aceito, perdoado a despeito das nossas cagadas da vida. Então esse aspecto social parece ser muito importante para a gente entender essa correlação que os estudos mostram entre religiosidade ou crença em Deus e saúde mental. A exceção foi sentido de vida. Sentido de vida, mesmo que se correlacionasse com o envolvimento religioso, se manteve uma variável correlacionada com a crença em seres espirituais. Foi a única variável, então, que sobreviveu nas próximas etapas do modelo. O que isso significa? Aparentemente, a crença em seres espirituais contribui para o nível de sentido de vida que a pessoa percebe, que ela tem.
Como assim? Como que isso interfere? Aí a gente partiu para uma parte um pouco mais interpretativa dos resultados, né? Porque a gente não testou os mecanismos causais exatamente. Na literatura a gente encontra o seguinte: o sentido de vida pode ser desmembrado em 3 componentes, de acordo com o modelo do Stiger e Martel, que é visão de mundo. Então, como você compreende quem é você? Como o mundo funciona? Esse é um dos 3 pilares. O quanto você curte viver. Então, o que está dando prazer na sua vida? Te trazendo uma satisfação, saca? Uma coisa assim de... eu gosto de viver, eu quero permanecer vivo. E o terceiro elemento são os propósitos. Quais são suas metas na vida? Você vive para quê? O que te põe para se levantar da cama e para, saca, se engajar em atividades e tal? Então tem esses 3 componentes. Na nossa especulação, a crença em seres espirituais agrega visão de mundo. Uma visão de mundo coerente. Sendo falso ou não importa, né? Na psicologia da religião, a gente está preocupado em como essas coisas afetam a nossa vida. E não se Deus existe ou não. Não é a questão. Sim, não, eu entendi. Não é? Então, aparentemente, essa é a nossa interpretação. A gente tem que ver próximos estudos para testar isso com mais especificidade. Você crer que Deus existe te traz uma explicação de por que eu estou passando por esse perrengue agora. Sim. Deus escreve certo por linhas tortas. Por que o mundo é tão injusto assim? Existe o mal, existe o inimigo. E depois da morte a gente vai ser recompensado. Então a visão religiosa, as doutrinas encontradas em diferentes religiões organizam, do ponto de vista cognitivo, a vida das pessoas. Dão respostas a essas grandes questões existenciais que a gente tem. Tanto é que, olha que interessante, um dado que está alinhado com essa interpretação nossa. De 4 grupos que a gente comparou nessas variáveis, ateus, agnósticos, religiosos e espiritualistas, os agnósticos é os que tinham menos sentido de vida. Olha que interessante. Por estar talvez ali no meio? Exatamente. Porque ele não pode nem se agarrar no ateísmo nem na religião. Perfeito. É essa a interpretação que a gente fez. O agnóstico é o sujeito que experiencia a dúvida. Ele não se agarra justamente ao ateísmo ou à ciência como uma fonte de conhecimento. Ele é um cara um pouco mais, ou uma mulher, um pouco mais indeciso, indecisa. Será que é isso mesmo? Suspende seu juízo. Ao passo que muitos ateus agarram firmemente a certas doutrinas filosóficas, a própria ciência, para trazer sentido, coerência à sua vida. Ainda assim, os ateus apresentaram menos sentido de vida na nossa pesquisa em comparação aos religiosos. Você ficou agnóstico, ateu, religioso. Exatamente. Na verdade, os ateus não se diferenciaram dos espiritualistas. Os espiritualistas são pessoas de fé que têm alguma prática espiritual, religiosa, mas que não são fortemente vinculados a nenhuma religião. São pessoas que têm uma espiritualidade um pouco mais independente. Então, eles não se diferenciaram dos ateus. Agora, os religiosos, sim, foram os que tiveram, em média, um sentido de vida mais alto. Quando eu falo sobre esses dados que são consistentes na literatura sobre sentido de vida, eu gosto de fazer uma ressalva, Wesley, porque é fácil, e você já deve ter testemunhado isso por aí, a galera pegar assim, uns achados na literatura científica e começar, tá vendo? Deus é importante para a vida, tem que acreditar e tudo. Uma ressalva que eu gosto de fazer. Tem um estudo muito interessante feito na Alemanha pela Tatjana Sknell, que encontrou que, apesar de os ateus de sua amostra terem um pouco menos de sentido na vida, de percepção de sentido, eles não eram mais vulneráveis a vivenciar crises existenciais em comparação aos religiosos. Interessante. Não é? Não é, ou seja, essa ausência desse fator não é preditivo de um desfecho. Exatamente. Então não é porque eu faço analogia com o tanque de combustível do carro. Não é porque o tanque do ateu, do carro dele, é um pouquinho, em média, menos abastecido do que o do religioso, que ele esteja na reserva. A crise existencial seria aquela... O restinho da gasolina ligou e vai engasgar, né? Então não. Supondo que o tanque... nele caibam 100 litros de gasolina, é como se o religioso tivesse 70 em média e o ateu uns 60. Não está lá nos 10 finais também, saca? Então, é importante entender que o ateu não é uma pessoa que está passando por crise de sentido, não